Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre planejamento protético, tá? Então é o seguinte, gente, o próprio nome, planejar. Então, se eu falo assim com você, eu vou fazer um planejamento protético, eu vou planejar uma prótese, seja ela total de uma dentadura, seja ela do unitário, seja ela 2, 3 dentes, para depois eu colocar o implante. Mas vamos falar abertamente que esse canal aqui não se presta só a falar do ideal, porque se a gente for pensar no ideal, muitas vezes a gente não vai poder exercer implantodontia, porque esse caso em específico, o paciente já chegou até mim com histórico de seio bimaxilar levantado e implantado. Então, quando eu fui fazer um contato com o colega que fez os implantes propriamente dito, ele falou, não, eu sou só cirurgião. Ah, doutor, quando o senhor fez a cirurgia, o senhor chegou a fazer um planejamento protético? Porque aí eu gostaria de seguir o planejamento que o senhor fez. Não, eu só sou cirurgião, eu sou bucomaxila, eu trabalho em hospital e já está pronto os implantes dela. Se eu vou te dar a marca comercial, você pode seguir fazer a prótese. Ah, tá, muito obrigada por o senhor ter me fornecido a marca dos implantes. Muito obrigada. Então, eu não posso ir abrindo esses implantes sem eu ter em mente como que vai ser essa prótese. Pensando nisso, eu fui na literatura e busquei para vocês uma classificação de como devem ser as próteses totais ancoradas por implante, ok? Então, o primeiro bate-papo é aqui, como classificar uma prótese fixa total, sustentada por implantes. Então, na verdade, o raio-x que eu recebi, realmente, aparentemente, está tudo bem, né? São implantes de um tamanho bom, implantes aparentemente bem posicionados, pode ser que eles estejam vestibularizados, mas aparentemente está respeitando as distâncias de 3 milímetros. Nós temos implantes em região anterior, média e posterior. Ok, até aí parece que está tudo bem, né? Então vamos pensar na prótese. Calmiche, ele fez uma classificação para gente, determinando o tipo de prótese sobre implantes em desdentados totais, tá? Não vou ficar lendo, mas é só para falar para vocês que essa classificação já existe desde 1990. Olha quanto tempo já tem e às vezes a gente encontra pessoas que ainda não conhecem essa classificação. Essas lindas fotos reais são do professor Ricardo Kern, que domina bem essa técnica. E essa FP1 a gente vai chamar de PF1, trazendo para o português, que ele chamou de prótese fixa 1. É quando a pessoa teve pouco ou nenhuma atrofia dos maxilares, né? E a construção da prótese foi construído como se fossem dentes naturais. Vamos imaginar uma ponte fixa sobre dentes naturais. O tamanho desses dentes são tamanhos dentais. Um central numa média de 10 a 12 milímetros, um molar numa média de 7 a 9 milímetros. Então, é uma reconstrução de dentes de tamanhos dentais, vamos chamar assim. Uma outra classificação do professor Calmiche é que já houve um avanço na reabsorção óssea e essa reabilitação protética vai ter cervicais, camuflando como se fossem dentes periodontalmente comprometidos. Seria mais ou menos isso. Seriam dentes mais alongados daquele tamanho dental natural, ok? E, finalmente, a PF3 ou FP3, que é o que a gente realmente chama de protocolo. É quando já houve uma reabsorção importante dos maxilares e realmente requer uma reconstrução, tanto do osso alveolar como do dente, propriamente dito, ok? Então, nós temos aqui esse belíssimo caso conduzido pelo professor Ricardo, que é uma PF1, são uma reabilitação protética com dentes em tamanho natural. Nós temos aqui uma PF3, onde necessitou uma flange
para compensar a reabsorção do rebordo, ok? E nós vamos mostrar aqui mais ou menos, estou dando até um link para vocês fazerem uma pesquisa, que o comprimento médio dos incisivos superiores é uma média de 12 milímetros, variando de 10 a 14. E no inferior, de 9 a 10, respectivamente. É muito importante, gente, vocês saberem o tamanho de um central. Muitas vezes chega um paciente com dentes ainda pensando numa remoção desses dentes para construção de um trabalho protético. Não esqueçam de fazer essa mensuração do tamanho dental. Daqui para frente vocês vão entender o porquê é importante esses dados. Agora, presta atenção, quando eu vou reabilitar uma prótese com tamanhos dentais, quase que obrigatoriamente essa prótese tem que ser cerâmica ou zircônia. Porque para que eu faça uma colagem do dente do estoque, barra metálica e acrilização, eu preciso muito mais do que 10 milímetros. Se eu fizer um dente de estoque, uma barra e uma acrilização, nos próprios movimentos excursivos da mandíbula, esses dentes vão ficar soltando. Por isso, quando pensamos em prótese PF1 e planejamos mentalmente uma prótese PF1, já lembra que o custo operacional do cirurgião dentista é muito maior, porque obrigatoriamente ele vai precisar trabalhar com materiais com resistência química e não só mecânica, como as resinas acrílicas, ok? Ó, isso aqui é um protocolo propriamente dito. O que nós temos? Uma barra, o dente de estoque e a acrilização. Quando é uma situação dessa, o rebordo tem que estar mais reabsorvido, ou então você fazer uma planificação óssea para que eu tenha espaço para dente de estoque, barra e acrilização. Então, é importante vocês trabalharem conceitos. Nessa situação, o custo operacional do cirurgião dentista é bem mais barato, porque são dentes de acrílico, não são dentes que são feitos um a um da forma que é feita uma cerâmica, ok? Então, vamos logo começar nesse caso específico, né? Então, essa paciente já tinha uma dentadura e a primeira pergunta que a gente fez para ela foi o seguinte: a senhora está satisfeita com a estética dessa dentadura? Olha, eu adoro a estética dessa dentadura, estou muito feliz com ela. O único incômodo que eu tenho é o céu da boca, que eu gostaria de ter essa tranquilidade, de poder sentir o alimento. Ótimo, maravilha. Que bom que a senhora está satisfeita, porque realmente o seu rosto com essa prótese está bem harmônico. Eu vou mostrar algumas fotos dela de perfil. Notem que no perfil ela está com um ângulo reto entre o nariz e o lábio superior, isso é positivo, né? Ela com a boca fechada no repouso, notamos que o lábio dela está preenchido. Agora, já se faça uma pergunta: o lábio dela está preenchido por causa dos dentes ou por causa também da flange da dentadura? Vamos começar a ficar atento a esses conceitos, tá? Então, realmente, o sorriso dela tá agradável, ela não tem uma exposição muito grande de gengiva, ok? Vamos olhar aqui o que eu poderia melhorar para ela. Sabemos que a linha incisal dos dentes deve seguir o contorno do lábio inferior. Bem, então, fazendo uma análise do sorriso da Dona Glória, o que nós podemos melhorar? Nós podemos melhorar, nós sabemos que a linha incisal dos dentes, num sorriso, deve acompanhar o contorno do lábio. Então, algumas melhorias nós podemos fazer. Nós podemos subir um pouco os posteriores, porque notem que na posterior o lábio dela está encostando
nos dentes, então podemos subir um pouco no posterior e descer ligeiramente o anterior. É muito interessante, gente, a gente já ter alguma referência. Às vezes você pega um caso, você tem um monte de referências aí, a linha média tá boa, o modelo de dentes está bom. Então, são detalhes pequenos que eu vou ter que mudar. E sem contar que a paciente também já tem uma satisfação com essa prótese. Às vezes, tirar uma pessoa do A para Z te causa mais problemas do que você manter mais ou menos o que ela tem, né? Obviamente, se não tiver alguma curva muito desfavorável, se não tiver erros absurdos aí, tá certo? Então, estamos estudando aqui o sorriso dela. Agora, eu vou remover a prótese dela da boca e vou fazer uma sequência fotográfica para a gente observar como que ela está sem a prótese na boca, tá certo? Então, o que nós temos aqui? O que eu sinto quando eu vejo essa paciente? Eu sinto que ela está sem dentes, mas não acho que ela tem uma atrofia tão grande do maxilar a ponto do lábio dela entrar totalmente para o interior da boca. Consigo perceber isso nela, mesmo ela estando sem a prótese, tá certo? Então, a sequência de fotos que eu acabei de mostrar para vocês, a paciente está totalmente sem a prótese e eu não percebo que o lábio dela entrou totalmente para o interior da boca. Bem, agora o que eu preciso avaliar para dentro da classificação de Misch eu entender qual é o tipo de prótese que essa paciente precisa? Eu preciso remover a flange desse dente. Por que eu preciso remover a flange? Preciso remover a flange para eu entender se aquelas primeiras fotos que nós fizemos dela é codependente ou não da flange. Outra coisa que eu preciso saber, o rebordo dela termina aqui. Vai começar logo com dente? Ou esses dentes da prótese estão afastados do rebordo dela? São essas perguntas que eu preciso fazer. Então, removi a flange dessa paciente e coloquei na boca. A primeira resposta que eu tenho é que o rebordo dela termina e imediatamente ela já tem dente. Ou seja, essa paciente já está implantada. Eu vou poder fazer um protocolo nela com compensação gengival? Eu não posso cortar o osso dela, porque essa paciente já está com implante. Então, eu não posso colocar um protocolo nela. Então, quando eu vou vender financeiramente o meu protocolo, eu já tenho que estar com isso em mente, ok? Eu não vou poder fazer um protocolo metaloplástico para ela. Tem que ser um protocolo metalocerâmico. Então, financeiramente, eu já estou atenta. Outra coisa, agora, na hora que eu soltar o lábio dela, essa paciente precisa da compensação de flange? A sequência de fotos que se seguem é ela com a própria dentadura e sem a flange, para nós entendermos o que o caso dela requer. Então, aqui, ela com a boca semi-aberta, ela séria, ela com um sorriso leve e na vista lateral. O que eu percebo? Que a atrofia no sentido horizontal dessa paciente não foi severa a ponto de nós precisarmos uma compensação com a flange. Então, o que eu já sei? A prótese que essa paciente precisa é uma PF1, então eu já posso dar um orçamento para ela. Sem fazer esse teste, gente, não tem como vocês venderem a parte protética dessa paciente, considerando que ela já está implantada. Ok? Então, essa paciente já me foi entregue com os implantes. O que eu percebi? Que o nosso colega, ele só fez os implantes dela. Ele não chegou a fazer um aplainamento para que eu ganhasse espaço para poder fazer um protocolo. Então, eu tenho que fazer para ela uma ponte fixa sobre implantes. Por quê? Os dentes dela, tamanho dental, esses dentes dela me parece que estão com 11 milímetros, já saem do rebordo, tá?
com esse procedimento, nós já estamos claro que nós vamos fazer uma ponte fixa, ok? Então, agora sim, vamos fazer a abertura do implante. Essa abertura desse implante, eu não faço uma incisão encostando lá no osso e descolando todo o tecido. Nós sabemos que toda vez que a gente faz um rebatimento total e eu descolo um periósteo, eu já causo uma morte celular. Então, isso é um retalho dividindo, eu vou passando a lâmina de bisturi até sentir as tampinhas do meu implante. Como esses implantes são implantes de conexão Morse, eu sei que o meu componente entra no meu interior, então pode ser que a gente tenha osso em cima da plataforma desse implante, que é o que se almeja. Então removemos a tampinha e já colocamos mini pilares. Por que aí vocês não estão vendo o término do mini pilar? Porque como eu vou fazer uma ponte fixa, eu quero que os meus mini pilares fiquem abaixo do nível ósseo. Todos esses mini pilares têm uma cinta de 2,5, que é o espaço biológico que a gente precisa para que essa gengiva abrace o transmucoso do nosso componente protético, fazendo ali um selamento biológico. Quando eu tenho um componente com uma cinta de 2,5, 3,5 ou mais, eu estou permitindo que essa gengiva fique aderida ao meu componente que é de titânio, e nós já sabemos que quando isso acontece, a estabilidade dos tecidos e a menor retração óssea, ela é um fenômeno garantido, ok? Não será realizado sutura. Por quê? Na vestibular eu tenho gengiva, na palatina eu tenho gengiva. Esse espaço vai ser preenchido por gengiva, tecido queratinizado, que é o que eu quero, tá certo? Então agora, seguindo um protocolo protético, todos os mini pilares foram dados o torque indicado pelo fabricante. No caso desse mini pilar, o fabricante indica 20 newtons de torque. Foram instalados respectivos transferentes. Esses transferentes unidos entre si com resina paterne, e assim que eu faço essa união, eu removo isso tudo da boca e faço um cheque de que realmente esses transferentes estão unidos entre si. Eu aperto para ver se esses transferentes não estão saindo. Eu faço um teste de maleabilidade e de torção para ver se essa estrutura realmente está rígida. Porque na moldagem do protocolo faz extremamente necessário que essa união dos transferentes esteja totalmente rígida. Volto com isso para a boca e certifico que os parafusos estão entrando com total facilidade. Se estiver sendo difícil para eu parafusar essa união dos transferentes, eu tenho que dividir essa resina paterne, dividir de uma forma com um disco bem fininho e fazer tudo de novo. Unir, remover, ter certeza que está bem unido, ter certeza que essa estrutura está rígida, para só assim eu fazer a moldagem, tá? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma moldagem, esse nome é muito engraçado, mas eu uso ele porque o laboratório entende bem. É uma moldagem onde veio tudo transferido no interior. Então, isso é um molde de transferência, mas os laboratórios, eles usam muito a terminologia arrasto. Ele tirou e arrastou os transferentes da boca. Estou usando essa terminologia porque nosso Brasil é muito grande e várias escolas usam terminologias diferentes. Ela é uma moldagem única, onde nós usamos o material denso e leve simultaneamente. O que vocês estão vendo aí são os transferentes, e para que a gente faça, que a gente nesse momento verta o gesso, é necessário colocar os análogos, né? Então, colocamos os respectivos análogos aos transferentes e vamos verter o gesso. Quem faz quem verte o gesso
É o laboratório ou são vocês? O que eu sugiro é o seguinte, independente de que for, esse gesso tem que ser pesado e a água tem que ser medida. Isso é uma condição importante para que o seu modelo seja um modelo eficaz, tá certo? Bem, sempre que eu penso em uma prótese, eu tenho que entregar para o laboratório um registro de oclusão. O que eu já tenho? Eu já não tenho a dentadura da minha paciente, então eu vou abrir essa dentadura em alguns pontos relativos à saída dos meus mini pilares e fazer também com que essa prótese ela volte para a boca como ela era, apoiada no tuber, apoiada no céu da boca, tá certo? Então aqui eu abri em 2 pontos, mas também aliviei por dentro para que essa prótese realmente encaixe na região de túber e de palato, ok? O que eu preciso agora? Eu preciso de cilindros para provisório. Só que essa prótese, para mim, ela vai ter também a função de um registro de oclusão. Para que eu tenha um registro de oclusão, o paciente tem que fechar a boca. Se eu usar um cilindro muito grande, vai impedir que o meu paciente faça a mordida e vai impedir de entregar para o laboratório o registro de oclusão correto. Então, eu estou mostrando para vocês um cilindro inteiro, mas o que foi colocado na boca dela, que está ao lado, é um cilindro cortado, ok? Falamos agora que esses cilindros vão ser colados à prótese por meio de uma resina paterne. Então, enquanto eu coloquei a resina paterne para colar o cilindro, o tempo todo o paciente ficou com a boca fechada. Para eu ter certeza que no momento que eu desparafusar esses cilindros, eu vou estar dando realmente ao meu laboratório o registro de oclusão, tá certo? Então, vocês estão tendo 2 vistas do cilindro preso à prótese, uma vista do interior da prótese e uma vista oclusal. Resolvi abrir mais um buraco nessa prótese para que eu fizesse mais uma captura de mais um implante. Lembra que esse paciente tinha 6 implantes, mas eu vou fazer um registro com 3, tá certo? Fiz mais um registro com 3. Usei um cilindro já cortado, um micro parafuso, e enquanto a resina estava secando, o paciente ficou em oclusão. Então, o que eu estou entregando para o meu paciente agora? Eu estou entregando para ele o molde do superior e do inferior e esse registro de oclusão. Fica extremamente fácil para que o laboratório faça a montagem em articulador. Várias são as formas da montagem em articulador. Nós não vamos relatar aqui a nossa, mas a gente usa sempre o plano de Camper. A gente acha uma forma interessante para montagem em articulador, ok? Com esses dados, gente, o meu laboratório já tem tudo. Ele tem o tamanho do dente, ele tem a curva, ele tem o registro de oclusão, ele pode dar sequência no trabalho dessa paciente pra gente, tá? Ele tem tudo o que precisa para dar sequência no trabalho. Só que, como que eu combinei com a minha paciente? Eu falei com ela, olha, eu vou fazer um provisório seu para você com uma estrutura metálica, porque o seu provisório não pode quebrar, porque afinal de contas os seus implantes são implantes de enxerto, implantes de seio maxilar. Então, durante esse período, a paciente vai ficar 2 dias por minha conta. Agora, com a utilização de máscara por conta do Covid, isso fica mais fácil. Nós pegamos cápsulas de cicatrização de mini pilar e a gente faz um ataque ácido, um ácido de cerâmica, e a gente coloca em volta desse cicatrizador uma camadinha de resina fluida para aumentar o diâmetro
dessa cápsula de cicatrização do mini pilar, para que nos momentos das provas dos dentes não seja muito sofrido para essa paciente, entendeu? Então, olha, o laboratório me entregou o seguinte: ô Evelyn, como a sua moldagem estava muito boa, eu já fiz a barra e já fiz a acrilização dos dentes. Eu quero uma prova. Quando nós fizemos a prova em boca, o que eu achei? Que o sorriso dela está invertido. É como se tivesse assim, com aquele sorriso triste. Então, junto com o laboratório, decidimos que o sorriso dela está invertido. Precisamos subir ligeiramente os posteriores e descer os anteriores. Com essas observações, fizemos uma sequência fotográfica para ficar fácil a comunicação, fizemos o ajuste oclusal necessário. Aqui, por meio desse plano, essa régua de Fox, fica fácil entender que os dentes estão caindo no posterior, porque essa régua deveria estar ascendendo como a superior que está, da asa do nariz até o tragus do ouvido, né? Então precisamos realmente fazer aquilo que nós pensamos, subir os dentes posteriores e descer os anteriores, né? A régua de Fox e essas fotos facilitou a comunicação com o laboratório. E aí sim, o laboratório nos entrega a prótese novamente com essas modificações e vamos voltar para a boca para avaliar se melhorou realmente tudo a que nós nos propusemos. No momento da instalação da prótese, obviamente que nós já estamos buscando um contorno gengival, acontece uma isquemia. Enquanto nós estamos fazendo as fotografias e o ajuste oclusal, essa isquemia tem que passar, porque se ela não passar com 10 minutos é que ela está muito intensa, precisamos dar um alívio. Esteticamente, a proposta foi cumprida, desceu realmente os anteriores, subiu posteriores, a linha de lábio está harmônica, estamos fazendo a sequência fotográfica. Olha, 10 minutos, parece que nós já até temos um contorno gengival sobre a prótese. E aqui nós fizemos uma foto, nós duas, eu e a Glória, para a gente falar que apesar do dente dela pode não estar maravilhoso, ela está numa harmonia tão interessante que eu e ela sorrindo, nós estamos muito semelhantes. Tamanhos dentais, exposição dental. Agora você imagina, gente, se eu colocasse uma flange nessa paciente, porque foi vendido financeiramente para ela um protocolo, ia dar a impressão que os dentes dela estavam caindo. Aqui uma outra vista de nós duas, mostrando a exposição, né? Eu sou mais nova, 10 anos que ela, então, obviamente, daqui a 10 anos a minha exposição dental também vai estar menor por conta da flacidez labial. E assim a gente concluiu mais essa tentativa de mostrar para vocês a importância de um planejamento protético para os casos totais. Aqui estão todos os meus contatos e qualquer coisa a gente continua a se falar. Beijo!